Nossas imperfeições são apenas detalhes para Deus. Perfeitamente Imperfeito, de David Bilsek. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 13. A família no século XXI. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Queridos, queridas, chegamos à lição de número 13, a última lição do trimestre. A família no século XXI. Mas antes de entrar na lição, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou ao longo deste trimestre, que ora se encerra, pelos contatos, pelos cumprimentos, pelas comunicações, sejam elas pessoais, sejam elas pela virtualidade. Foi muito bom ter conversado com vocês, interagido com vocês. Deus abençoe os nossos amados companheiros, professores, superintendentes de escola dominical, pastores e, enfim, membresia em geral. Vamos agora para a lição que encerra o trimestre, a família no século XXI. Ao longo do trimestre, nós sempre sugerimos aos professores fazer uma ponte entre aquilo que estava sendo estudado e a família contemporânea, a família dos nossos jovens, a família dos nossos alunos. Mas hoje, essa família contemporânea, essa família do século XXI, ela vai ser fortemente explorada. Nós vamos nos dedicar um pouco mais a falar sobre isso, a procurar desvendar o que está acontecendo no mundo. Um mundo que está em profunda crise. Por exemplo, a OMS, há pouco tempo, ela reconheceu que nós estamos passando por uma epidemia de suicídios no mundo. Isso é muito grave, uma epidemia de suicídios. E que hoje morrem mais jovens vítimas do suicídio do que mortos pelo HIV, que é o vírus da AIDS. Então, meus queridos, é um tema muito importante tratar, debater sobre a família no século XXI. Uma família numa época pós-moderna, em que o pluralismo cultural, o relativismo moral tem sido muito forte, muito atuante e tem prejudicado sobremaneira as estruturas familiares que se levantam. Mas vamos tratar passo a passo desse problema e eu sugiro, caro professor, que vamos à agenda de leituras, é importante. Vamos contextualizar os nossos jovens, vamos estimulá-los a lerem essa agenda que está na revista da escola dominical. Na segunda-feira, há 2 textos que nos informam que a família do século XXI é uma família que vive em turbulência. A família do século XXI não vive em paz, vive em turbulência. Na terça-feira, o texto nos sugere que a família do século XXI é uma família que desobedece aos pais. Na quarta, o texto nos diz que é uma família com pouco amor. Na quinta, é uma família que traz graves problemas de relacionamento. Sempre existiram problemas de relacionamento no seio familiar, mas essa família da pós-modernidade é uma família em que há uma hostilidade maior entre os seus integrantes. Na sexta,
nós vamos ver que a família do século XXI é uma família materialista. Jesus falou sobre isso. E aqui está o texto que Jesus menciona sobre o materialismo dos últimos dias nas famílias do mundo. E no sábado, também um outro texto falado por Jesus é a família que não respeita o casamento. No domingo, texto do dia, Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Interessante que, fazendo a leitura dessa agenda bíblica, parece mais que a gente está lendo a carta de Laodiceia. É uma igreja que não tem, é uma família que não tem amor, é uma família que não respeita os pais, é uma família materialista, é uma família turbulenta, essa que está no mundo. E com a globalização que hoje campeia em todos os lugares, isso tende a se expandir cada vez mais. Agora, vamos aos objetivos. Nós temos 3 objetivos, que vamos difundir esses 3 objetivos em 2 pontos que tratamos na lição. O primeiro objetivo, elencar as crises que corroem a estrutura familiar na atualidade. Quais são as crises que nós estamos vivendo e que atingem a família? Nós vamos ver. Objetivo 2, entender que a origem dos terríveis problemas enfrentados pela família no século XXI é espiritual, o distanciamento do homem do seu Criador. E, por fim, perceber os efeitos danosos da cosmovisão pós-modernista na sociedade atual. Veja, caro professor, que esses objetivos são bastante amplos e você pode tratar deles com a participação dos alunos, porque certamente muitos dos seus alunos vão ter algo que corroborar com esses objetivos. Tópico 1. A era das crises. A primeira crise que nós vamos tratar é a crise educacional. Estão estabelecendo hoje um novo padrão educacional, no qual se diz que não é preciso informar às crianças nenhum valor moral, nenhuma verdade absoluta, que eles têm que construir eles mesmos a sua própria verdade. Essa utopia sobre o ser humano, que é uma ideia advinda ainda do iluminismo, século XVIII e XIX, tem sido carreada para as nossas escolas e para muitas famílias. E nós fazemos uma crítica na lição e no livro nós sugerimos, inclusive, a importância da leitura do livro, que serve como subsídio da lição, para trazer muitos elementos didáticos importantes para os alunos. Então, a teoria do construtivismo é uma teoria que se acoplou à ideologia de gênero e tem trazido muitos danos às nossas crianças. Então, existe essa crise educacional, mas também existe uma crise de autoridade. Uma crise de autoridade terrível. Pais que têm medo dos seus filhos e filhos que não respeitam seus pais. Há uma inversão de valores. É uma crise de autoridade muito forte que começa em casa e se propaga na escola, nas igrejas, nos governos, nas instituições. Converse com os seus alunos. Certamente, querido professor, eles vão ter muitos exemplos a corroborar com essas crises que a família tem passado. E também a crise de identidade familiar. As pessoas na família não sabem mais qual o seu papel. O pai não sabe mais como tratar a criança. Se tem algum problema, leva para o psicólogo. No Antigo Testamento, Deus determinou quase que um culto doméstico interminável. Dizia, olha, ensina a verdade da palavra de Deus aos filhos, eles estando em pé ou eles estando sentados, eles estando andando, eles estando deitados. É um culto doméstico interminável que Deus mandou que fosse feito. Mas hoje já não se tem mais a definição desses papéis no seio familiar.
Daí porque os problemas que decorrem dessa visão pós-moderna, as consequências disso são as mais terríveis possíveis. Problemas de relacionamento na família, uma família que está em crise nos relacionamentos, porque essa crise ela não é uma crise normal, é uma crise que se avoluma, é uma rivalidade, uma hostilidade acima de qualquer medida e acima de qualquer previsão. Qual é a base disso, professor? Como justificar isso? Certamente os seus alunos vão saber que o materialismo reinante nos nossos dias é responsável por muitas dessas crises. Quanto materialismo no seio das famílias, pais que já não falam para seus filhos sobre a importância das coisas espirituais. Eu acho interessante, caro professor, como muitos pais têm o maior prazer em estimular seus filhos a serem professores, médicos, arquitetos, advogados, etc., mas não têm o menor prazer em estimular os seus filhos a serem pastores, homens de Deus. Porque o materialismo é tão forte, tão presente nas famílias, que só se busca destaque humano, social da evidência. Mas que você, professor, seja usado por Deus para incutir nos nossos jovens a grandeza do ministério. Como é importante trabalhar para Deus, ser útil para Deus. O materialismo nos lança fora da presença de Deus, mas esse sentimento de espiritualidade pode trazer à família do século XXI uma nova esperança, a esperança da presença de Deus. E por fim, para concluir, Jesus previu isso, o desrespeito ao casamento. É uma família que não respeita mais o casamento. O censo do ano de 2000 para o censo do ano de 2010 já mostra um crescente aumento das uniões estáveis. As pessoas não querem mais se casar cada vez mais e buscando apenas viverem juntas como se casados fossem. Mas isso é algo que desagrada a Deus, porque a afetividade não é suficiente. Casamentos entre iguais, pessoas do mesmo sexo, a famigerada ideologia de gênero, querendo misturar uma coisa com a outra. Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias e, caro professor, traga essa mensagem aos seus alunos. Os seus alunos precisam despertar e entender que estamos vivendo uma era das mais difíceis, com a devassidão, a perversidade, o grau de perversidade aumentou sobremaneira, a violência que campeia. Isso tudo decorrente dessa visão pós-moderna que tem invadido o mundo. Um pós-modernismo que esqueceu os valores tradicionais da família, que esqueceu a Bíblia, que esqueceu as verdades absolutas de Deus. Mas você, caro professor, é instrumento de Deus nesta geração para fazer esses jovens voltarem ao início, voltarem ao começo, retornarem àquilo que aprenderam. Porque é capaz que a universidade, que os meios de comunicação tenham deturpado alguma coisa no meio desses jovens. Mas você é instrumento de Deus para reverter algumas das mazelas da sociedade. Talvez, com a cosmovisão judaico-cristã que a igreja prega, que a igreja ensina, algumas pessoas sejam alcançadas. Eu me lembro que quando Paulo foi a Atenas e pregou, muita gente não aceitou, mas Dionísio e outros que estavam ali aceitaram o Evangelho. Talvez estes jovens, que são seus alunos, não consigam reverter essa situação de uma forma ampla, mas é possível que eles ganhem alguns para Cristo, e isso já será uma grande bênção, fará uma grande diferença. Deus te abençoe, Deus te ajude a concluir a lição do trimestre com muita alegria e com muita fé.
crendo que dias melhores virão para aqueles que vivem no centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.